Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Conselho Cidadão Universitário, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, organizado pela Secretaria de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania. Nesta noite, nós estamos recebendo a Univag, os cursos de Contabilidade Pública e Controle Externo, especificamente Ciências Contábeis, no sexto e oitavo semestre. Eu sou Cacira Vuolo, eu sou secretária de Articulação Institucional e Desenvolvimento da Cidadania. Vou mediar esse nosso encontro, onde nós estaremos falando por aproximadamente 2 horas sobre um tema muito relevante, que é o que é a contabilidade pública perante o Tribunal de Contas, que realiza o nosso controle externo. Nós estamos agora sendo transmitidos diretamente pelo YouTube, para que você possa participar com mais efetividade. Deixe o seu nome, a cidade onde você está participando, e se quiser deixar a sua pergunta também, pode fazê-lo, nós estaremos encaminhando ao final, pode ser para mim, para o professor Maurício, para o Marcelo, no momento que nós teremos, após a fala do Marcelo, de um diálogo e de uma resposta, de uma interação com vocês, alunos que estão nos ouvindo agora. Para dar as boas-vindas a vocês, alunos da Univag, eu vou registrar a presença do nosso professor Maurício Gomes de Santos, já conhecida pelo Tribunal de Contas, já tem levado várias vezes, várias turmas para visitar o Tribunal de Contas no projeto TCE Estudantil, numa visita presencial, e agora nos honra estreando esse modelo novo que nós estamos vivendo agora, de estarmos online, fazendo com que nós possamos nos relacionar via uma rede da informação, trocar informação, e continuamos assim ainda fazendo a troca, estimulando esse exercício do controle social da cidadania e conhecendo cada vez mais o Tribunal de Contas. Professor Maurício, graduado em Ciências Contábeis, especializado em gestão pública, mestrado em políticas públicas, ele é concursado da Secretaria de Estado de Saúde, professor da Univag desde 2006 em várias disciplinas. Para dar as boas-vindas para vocês, eu vou passar a fala agora para o professor Maurício Gomes. Boa noite, professor. Boa noite, doutora Cacira, obrigado por escolher a instituição, a Univag, para participar desse primeiro Consciência Cidadã Estudantil. Boa noite, Marcelo, que vai nos abrilhantar hoje com essa live. E eu costumo dizer para os alunos que a consciência cidadã é parte da base de um cidadão. Então, a gente estuda muito em sala de aula questões relacionadas ao orçamento, controle interno, controle externo, aspectos da contabilidade pública, que são bem particulares, receita pública, despesa pública, enfim. Hoje, a gente vai ter oportunidade de debater isso de forma mais prática, saindo um pouco dessa parte muito conceitual e verificando na prática o que o órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas do Estado, tem de ferramentas disponíveis para os cidadãos acompanharem os gastos públicos. Porque eu costumo dizer, toda vez que a gente sai na rua, dirige o nosso carro no asfalto, a gente está passando por uma obra pública. Aquela obra foi feita com recursos públicos, recursos de impostos, assim como os funcionários que estão trabalhando, os servidores na escola, agora nesse momento de pandemia, à frente dos hospitais, o Sistema Único de Saúde, que é público, tem dado um exemplo para a população brasileira, estando ali na linha de frente, enfim. E eu queria, então, dar as boas-vindas para os alunos do curso de Ciências Contábeis, do 6º ao 8º semestre. Já fiquei sabendo também que não temos só alunos do curso de Ciências Contábeis, temos também pessoas externas da instituição, mas que estão aqui hoje também para contribuir e socializar um pouco das suas experiências e que a gente possa sair mais enriquecido dessa live de hoje. Espero que nós tenhamos uma live muito proveitosa e já deixo um recado para os meus alunos, viu? Participação bem efetiva. Podem explorar o Marcelo, que ele tem muito conhecimento e vai poder esclarecer dúvidas que, porventura, vocês tenham relacionadas à aplicação desses gastos públicos e como é, de fato, exercido o controle externo dentro do âmbito do Estado de Mato Grosso. Bom, boa noite.
Obrigada, professor. Nós estamos aqui verificando que já temos várias pessoas aqui conosco, via o YouTube. Mande sua mensagem e nós temos informar vocês que nós estamos atuando em ambientes extremamente isolados, por isso que nós estamos sem máscaras, tá ok? Para dar continuidade ao nosso evento, preciso informar que o certificado vai ser, a partir do momento que nós encerrarmos a live, o certificado vai ficar à disposição no nosso espaço, no link que vocês, onde vocês fizerem a inscrição, ali você também vai voltar para tirar o seu certificado. No momento, nós iremos também mandar um e-mail para vocês não terem dúvidas e facilitar essa sua retirada da presença conosco nessa noite, nessa live. E é importante que vocês saibam que todas as perguntas, para que nós possamos responder, o tempo é muito curto. Então, se você deixar o seu nome, o seu e-mail, aquelas perguntas que não forem respondidas aqui hoje, nesse momento, nós iremos responder, eu, Marcelo, Tribunal de Contas, e encaminhamos para você um e-mail que você tiver aqui deixado para nós. A partir de agora, vamos passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, que vai ter 40 minutos para fazer uma exposição sobre esse tema tão interessante para nós, que é o papel da contabilidade pública diante do controle externo. O Marcelo Pereira é nosso parceiro do Consciência Cidadã Universitário, palestrante já de muita longa data, também do TCE estudantil, é auditor público de controle externo no Tribunal de Contas, graduado em Ciências Contábeis pelo FRJ, com experiência voltada para o setor público na área de controle externo. Ele participou no nosso último concurso, desde 2011, que ele faz parte do corpo efetivo do nosso tribunal. Tem várias especializações em direito tributário, em políticas públicas, em direito público, e atualmente ele está conosco na Secretaria de Controle Externo de Educação e Segurança. Nós iremos, professor Maurício e eu, nós iremos agora desligar a nossa câmera e o nosso microfone para dar espaço a você, Marcelo. Dou as boas-vindas para a sua palestra, nós iremos estar acompanhando e retornamos ao final para o nosso diálogo com aqueles que estão nos acompanhando agora. Seja bem-vindo, Marcelo, a palavra é sua. Boa noite, obrigado, doutora Cacira, obrigado pela oportunidade que o tribunal me dá mais uma vez de poder falar um pouco a respeito desse tema tão importante. Agradeço também ao professor Maurício, pela oportunidade que ele nos dá, do Tribunal de Contas poder, mais uma vez, se reunir junto com a Univag para poder falar desse tema realmente relevante, não somente para os alunos que estudam no curso de Ciências Contábeis da Univag, mas para todos aqueles que estão nos ouvindo por meio do YouTube. Então, como a doutora Cacira falou no começo, o professor Maurício falou agora há pouco também da importância dessa consciência que não somente o profissional da contabilidade precisa ter, mas nós, como cidadãos, como um todo, precisamos ter a respeito dessa cidadania, consciência cidadã. Então, eu vou colocar aqui na tela alguns slides para que a gente possa ir acompanhando e falando a respeito desse tema tão importante. Para que a gente possa falar sobre o controle externo, falar um pouquinho a respeito dessa consciência cidadã, falar um pouco sobre contabilidade pública, é importante você entender quem é o Tribunal de Contas, qual o papel do Tribunal de Contas. É interessante que nós vivemos no ano de 2020, e muitas pessoas conhecem muito pouco ou quase nada a respeito do Tribunal de Contas. Então, quem é o Tribunal de Contas? O que ele faz? Quem nós somos? O Tribunal de Contas ele é uma instituição pública de controle externo, que ele tem a função, tem a finalidade de cuidar, de zelar para que o recurso público, para que o dinheiro público, ele seja bem aplicado pelos gestores. Eu quero chamar a sua atenção aqui para essas duas expressões que estão sublinhadas. Uma está, as duas em negrito e sublinhada aqui, controle externo e dinheiro público. O que ocorre? Essa expressão dinheiro público chama a minha atenção, chama a sua atenção para o seguinte fato: o recurso que está, a disponibilidade do governador, de um prefeito, de um gestor, esse recurso público não é dele. Esse recurso público, ele é nosso. A palavra república significa res pública, significa coisa pública. Diferentemente na época em que nós éramos
governados por um imperador, por um monarca, por um rei. Na época da monarquia, do império, o imperador ele não prestava contas. Não havia prestação de contas na época do império, nessa forma de governo. Quando nasceu a República, a partir de 1889, né, uma das características da República, dentre várias, uma delas é a prestação de contas. Por quê? Porque o dinheiro ele é público, é res público, é coisa pública. Por isso nasceu, né, a necessidade, né, do controle externo de alguém, de forma externamente, de uma instituição, né, que ela viesse de forma externa a cuidar, a zelar para que esse recurso público ele fosse bem aplicado, bem gerido, bem administrado. Por isso, a missão do Tribunal de Contas, ela qual é? Ela é controlar a gestão desses recursos, que são públicos. A gestão dos recursos públicos dos estados, dos municípios, dos 141 municípios de Mato Grosso. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem essa função, tem essa missão de controlar essa gestão, mediante 4 pilares. O Tribunal de Contas ele controla essa gestão por meio de orientação, ele orienta, o tribunal tem um papel orientador, o Tribunal de Contas tem uma função de avaliar o desempenho dessa gestão, o Tribunal de Contas tem a função de ser um órgão fiscalizador e um órgão julgador. Muitas vezes as pessoas imaginam que o Tribunal de Contas, né, tem na sua cabeça a visão de um órgão somente fiscalizador, de fiscalização, mas o tribunal vai muito mais além que isso. O Tribunal de Contas, ele orienta... Marcelo, Marcelo, só um minutinho. Eu voltei aqui para falar com você, que nós não estamos vendo os seus slides, tá? Você compartilhou. Não estamos vendo. Se você quiser que a gente veja, vamos fazer o teste aqui para a gente poder ver. Só um instantinho, vamos lá, peraí. E agora? Ainda não? Tá vendo agora os slides? Não, ainda não. Não? Fabrício, por gentileza. Oi, Marcelo. Oi, Fabrício. Primeiramente, abre o slide, né? Se ele estiver aberto, você vai lá em compartilhar tela. Peraí, vamos lá. No botão no Zoom. Tá, tranquilo. Sabe, né, gente? Tudo acontece ao vivo é assim, viu, alunos? Vamos ser assim, extremamente modernos, flexíveis. Isso é o novo normal. Engraçado que no treino deu tudo certo, né? Pois é, a gente saiu direitinho. Nós treinamos tudo certinho, deu certo. Só um instantinho, peraí. Deixa eu abrir aqui. Está dando certo também. É só uma questão de ajuste. Vamos lá. Estamos fazendo isso para vocês poderem, alunos, aqueles que nos assistem, tirar um maior proveito do nosso conteúdo e fixar melhor aquilo que o nosso auditor está tentando passar para você nesse tempo de 40 minutos. Agora sim, vai entrar. Isso, muito bem. Estou saindo novamente, tá, Marcelo? Boa palestra novamente. Só agora. Imagina, estamos aqui para isso. Peraí, deixa eu agora botar aqui na função de apresentação. Aí, agora foi. Tá tudo ok aí? Beleza, né? Vamos lá. Então, eu falei um pouquinho, né, de quem nós somos, né, quem o Tribunal de Contas é, o papel dele, né? É uma instituição pública de controle externo que cuida a respeito do dinheiro público, né, que seja bem aplicado. Então, vamos lá. A missão do Tribunal de Contas é controlar a gestão, né, como eu falei, tem um papel orientador, de avaliador de desempenho, fiscalizatório, julgamento. Ele, com essas funções, ele contribui para que a qualidade e a efetividade dos serviços públicos elas sejam cada vez melhor a cada dia. Agora, o professor Maurício falou sobre isso, né? A respeito de asfalto, de saneamento básico, enfim. São várias políticas públicas. E onde, Marcelo, eu identifico que... Onde está previsto onde? O Tribunal de Contas, onde está previsto que esse exercício do controle externo tem que ser feito pelo Tribunal de Contas? Então, eu vou chamar aqui, né, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 71, que ele fala que o controle externo, né, ele tem que ser a cargo do Congresso Nacional, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, ele será exercido pelo Tribunal de Contas da União, e aqui, logo em seguida, vem as suas competências, artigo 71, Constituição Federal de 88. De forma simétrica,
O controle externo no âmbito estadual é a cargo da Assembleia Legislativa, que é exercida pelo auxílio do Tribunal de Contas do Estado, que é o nosso caso aqui, e logo em seguida vem as competências do Tribunal de Contas do Estado. Então, eu chamo a sua atenção novamente, por quê? Porque nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e o judiciário. O interessante aqui é que quando nós pensamos no poder legislativo, nós lembramos e pensamos que a função do legislativo, a função típica dele, somente é legislar, é criar leis, né, para a sociedade. Essa é uma das funções típicas do legislativo, só que ele tem uma segunda função, tão importante quanto a primeira, que é fiscalizar, poder fiscalizatório. Tanto a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, como a Câmara Municipal de Cuiabá, de Várzea Grande, como o Congresso Nacional, eles têm a função de legislar e de fiscalizar. Então, essa função, ela é a função, o exercício de controle externo é do Congresso Nacional, Poder Legislativo, ou da Assembleia Legislativa, e dos tribunais de contas. Então, tudo bem. Então, você está falando que o Tribunal de Contas ele também fiscaliza, a função típica do tribunal é fiscalizar. Então, quem o Tribunal de Contas fiscaliza? Quem são as pessoas, quem são as entidades que o Tribunal de Contas fiscaliza? Mais uma vez, nós vamos na Constituição Federal, que ela fala que todas as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que arrecade, que guarde, gerencie, utilize, administre bens, direitos, valores, essas pessoas, física, jurídica, pública ou privada, elas são alvos das ações fiscalizatórias dos tribunais de contas. Independente se é física ou jurídica. Mas se é uma pessoa física também, sim, se ela se enquadra dentro desse requisito que está previsto aqui na Constituição Federal, no parágrafo único, artigo 70, ela é alvo de fiscalização dos tribunais de contas. Se for recurso federal, Tribunal de Contas da União. Se for recurso estadual, Tribunal de Contas do Estado, né, municipal do Estado, também em alguns outros municípios, né, que é o caso do Tribunal de Contas de São Paulo, município de São Paulo, Tribunal de Contas do município do Rio, existem tribunais de contas especificamente para o município. Ok? Tudo bem. Você está falando o seguinte, Marcelo, que o Tribunal de Contas fiscaliza essas pessoas, física, jurídica, pública ou privada, e na contramão disso. O Tribunal de Contas não é fiscalizado por ninguém? O Tribunal de Contas é um órgão intocável, ninguém toca, ninguém fiscaliza? Não. Mais uma vez, né, eu trouxe aqui o artigo da Constituição Estadual, artigo 47, parágrafo 4, que fala que a Assembleia Legislativa é o órgão responsável por fiscalizar as contas do Tribunal de Contas. Então, né, se você for no próprio site do Tribunal de Contas, você verá lá, né, no portal de transparência do Tribunal, todas as despesas, tudo que é gasto, né, as despesas, as receitas. Nesse artigo aqui, nesse parágrafo aqui da Constituição Estadual, ele fala que o Tribunal de Contas, trimestralmente e anualmente, ele tem que enviar, né, as suas contas, o que foi gasto, todas as suas despesas, receitas, para a Assembleia Legislativa. Quando nós conversamos pela primeira vez, eu conversando com a doutora, o pessoal do Tribunal de Contas, com o professor Maurício, nós conversamos um pouquinho sobre esse tema, veio, né, até ao meu conhecimento qual era o tema, né, o controle externo e a contabilidade pública, né, a contabilidade pública aplicada ao setor público. O interessante que eu também sou formado em ciências contábeis e na minha formação inicial, né, a minha tendência era trabalhar com a contabilidade privada, né? Quando eu fui fazer concurso público, inicialmente o meu alvo, o meu objetivo inicial não era Tribunal de Contas, eu queria ser auditor fiscal da Receita Federal. Então eu estudava muito a questão de contabilidade privada, contabilidade geral, contabilidade de custos. E quando eu fiz a disciplina na faculdade, eu percebi que a finalidade principal da ciência contábil ela é justamente fornecer informações importantes, úteis, relevantes, claras, para que decisões possam ser tomadas. Tomadas de decisões essas decisões são tomadas baseadas nas informações que são geradas por meio da contabilidade, ciência contábil. Na contabilidade aplicada pelo setor público, isso não é diferente. E para que essa contabilidade aplicada
o setor público ela possa gerar informações fidedignas, informações relevantes, informações confiáveis, é necessário que essas informações tenham uma base sólida, que essas informações tenham um estribo, né, baseado nos princípios contábeis, baseado nas normativas contábeis e nas leis. Então, eu queria destacar rapidamente 3 instrumentos que são muito utilizados, né, por nós, auditores e técnicos, nessa seara do controle externo junto com a contabilidade pública, que é a primeira lei 4.320 de 64, que ela estabelece normas gerais do direito financeiro. E a lei 4.320, embora ela seja de 64, vai fazer quase 60 anos aí, já é uma senhora, né? Ela é responsável por elaborar o controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Lógico que de 64 para cá já aconteceram algumas mudanças, né? E eu destaco aqui o segundo pilar para o controle externo, que nós utilizamos muito, é a base do nosso trabalho, que é a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Que essa lei, ela nos dá uma base, né, um ordenamento jurídico, para que nós possamos responsabilizar a gestão fiscal. E o terceiro ponto que eu quero destacar com relação a essa base que eu falei a respeito do controle externo e da contabilidade pública, que caminham junto, não tem como, são as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, que são normativos editados pelo Conselho Federal de Contabilidade, se eu não me engano, depois o professor Maurício me ajuda aí, se eu não me engano já está na 26ª normativa, tem 26 normas já editadas, emitidas pela NBCasp, e essas normas elas nos dão orientações, né, são normas orientativas com relação a como deve prosseguir, né, na condução das entidades que são alcançadas pela contabilidade aplicada ao setor público. Então, baseado em tudo isso que eu falei aqui, tem 2 perspectivas, né, interessantes que eu destaquei, para não ficar muito longo, da importância da contabilidade aplicada ao setor público. Vamos lá. Primeiramente, eu quero destacar que existe que a contabilidade aplicada ao setor público ela realiza um levantamento de informações para a criação de trilhas. Olha, isso aqui é muito interessante, pessoal. Criação de trilhas para a realização de auditorias, monitoramentos, acompanhamentos, inspeções e prestação de informações. Criação de evidências, de indícios. É muito interessante quando o auditor ele verifica, né, um balancete de verificação, ele vai verificar os demonstrativos contábeis como um todo. Nós observamos aqueles demonstrativos contábeis e nós conseguimos identificar números, né, indicadores que mostram para o técnico, para o auditor, que ali existe uma grande evidência, um grande indício de fraude, de desvio, de alguma coisa errada. E a partir desse levantamento de informações, né, as equipes de auditorias, elas começam a produzir, né, provas para que possa ser feita a realização de auditorias e monitoramentos e fiscalizações. Outra questão também é a respeito da auditoria financeira nas contas, auditoria que são realizadas nas demonstrações contábeis das entidades públicas. Quais são os aspectos observados pelo Tribunal de Contas? Né? Mais uma vez, a Constituição Federal ela é a nossa Bíblia, né? Vamos dizer assim, que ela apresenta para nós quais os aspectos que os tribunais de contas observam. São 5. Né? O pessoal de faculdade gosta de pegar aquelas frases mnemônicas, né? Formar letrinhas e formar palavras. É o COFOP, né? Fiscalização contábil, né? Aí na sequência que está aqui, né? Contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Então, a fiscalização contábil, a contabilidade, pessoal, engraçado que quando eu fazia faculdade, né? Como a doutora Cacira falou agora há pouco, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então eu fiz faculdade lá no Rio, fiz o FRJ. Engraçado que lá
na época, o grande público-alvo daquela instituição, as pessoas queriam trabalhar na área privada, Petrobras, né, e afins ali. E quando você vai para outras instituições, UNB, São Paulo, você vai, né, aqui em Mato Grosso, não sei como é que é aqui em Mato Grosso, mas você percebe que existe uma tendência muito grande para a área pública. Brasília, principalmente, é assim. Então, interessante que quando você vê isso aqui, ó, fiscalização contábil, financeira, orçamentária, aí você vê assim, pô, por que você quer fazer contabilidade? Não, eu quero fazer concurso público para a área de administração pública. Pessoal, interessantíssimas essas informações aqui. Esses aspectos são observados diuturnamente, né? Aí você pode pensar assim, poxa, Marcelo, eu sei o que é contabilidade fiscal, ou eu sei o que é contabilidade contábil, né? Eu tenho a noção que é financeira, orçamentária eu também sei, a fiscalização patrimonial e fiscalização operacional. O que é isso aqui? Né? Fiscalização, essas outras 4 aqui as pessoas muitas vezes dominam, sabe? Eu tenho uma noção que seja, né? A fiscalização nessas áreas. E essa fiscalização que é operacional, muito interessante isso. Eu trabalhei num setor aqui no Tribunal de Contas chamado SESEX, Secretaria de Controle Externo de Auditoria Operacionais. E na auditoria operacional, na fiscalização operacional, além de você verificar a legalidade dos atos e fatos administrativos, né, além de você verificar essas questões das fiscalizações na parte contábil, orçamentária, você fazia uma fiscalização, você adentrava numa fiscalização no âmbito da efetividade da política pública. Né? O primeiro trabalho que eu fiz aqui em TCA Mato Grosso foi uma auditoria operacional do transporte coletivo urbano. E naquela auditoria, nós verificamos que se os transportes urbanos aqui de Cuiabá, as linhas de ônibus de Cuiabá e Varza Grande, estavam de fato apresentando um bom serviço ao público. Então, esses aspectos são importantíssimos a serem observados. Né? E aqui no final você percebe que tem, eu sublinhei aqui, o controle externo. Ó. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União, né? No nosso caso aqui do Estado, né? Entidade administrativa de ação direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, mediante o controle externo. Então, pessoal, o controle externo e a contabilidade pública, eles caminham juntos, não tem como você desassociar uma coisa da outra. Vamos lá. Conhecendo um pouquinho o tribunal. Aqui tem um amigo nosso, o Brunão, né? Também hoje está nessa secção de saúde. Vou conhecer um pouquinho a respeito do tribunal para que você possa entender como que funciona essa grande instituição. Então, baseado no que nós já falamos até agora há pouco, a gente consegue entender o seguinte, por que o Tribunal de Contas existe? Ele existe para fiscalizar as contas públicas, ok? O Tribunal de Contas existe para verificar, olha só, pessoal, verificar e assegurar se as leis estão sendo cumpridas, o princípio da legalidade. O Tribunal de Contas existe para zelar, cuidar, para que esses recursos públicos sejam bem aplicados e garantir bons resultados dos serviços públicos. Muitas vezes, quando ouve-se falar de Tribunal de Contas, as pessoas pensam somente em fiscalização. Ah, vamos fiscalizar, mas o tribunal ele vai muito mais além que isso. O Tribunal de Contas ele não somente fiscaliza, mas, como eu mostrei aqui para vocês, ele verifica e assegura. Ele zela para que os recursos sejam bem aplicados e garante bons resultados. Então, o Tribunal de Contas não somente fiscaliza, mas ele tem esses 4 grandes pilares aqui, né, para que isso seja alcançado diuturnamente. Como que o Tribunal de Contas atua? Qual a sua forma de atuação, Marcelo? Tudo bem, eu entendi que ele zela, verifica, fiscaliza, mas como que ele atua? Aí, são 3 formas de atuação. Eu gosto de falar, né, quando a gente ia para o TCE estudantil, lá, pegar o pessoal ministrar palestra para o pessoal do ensino médio, a garotada, né, e eu gosto de falar que o TCE parece um pai, uma mãe, a sua forma de atuação. Por quê? Porque o tribunal ele orienta, ele previne e ele pune. Aí, mais uma vez, eu vou bater na mesma tecla que as pessoas acham que o tribunal só pune. Mas o tribunal, antes de punir, ele orientou e ele, né, emitiu normas de prevenção, emitiu alguns alertas de prevenção. Então, de que forma que o Tribunal de Contas orienta?
ele realiza a consulta, muitas vezes, né, constantemente nós recebemos pedidos de consultas sobre um tema ou outro a respeito da área da contabilidade pública, da administração pública, né, do serviço público no modo geral, e o Tribunal de Contas responde essas consultas. O Tribunal de Contas realiza seminários, capacitações, palestras presenciais e à distância. Essa aqui é uma forma, né, nós estamos aqui de fato, agora aqui de forma concreta, provando para os senhores que o Tribunal de Contas ele também trabalha de forma orientativa, ele orienta. Né? Uma certa vez eu estava no Tribunal de Contas, era final de ano, e uma colega nossa lá do setor da doutora Cacilha me ligou: Marcelo, vai ter um grupo de vereadores aqui, a gente precisa ter uma conversa rápida, né? Então, isso acontece, né, constantemente. O Tribunal de Contas sempre se preocupando com esse papel orientativo. O Tribunal de Contas também previne, né? O Tribunal de Contas também previne. De que forma? Olha, controle simultâneo da gestão. Né? Recentemente, agora, eu estava fazendo, esse ano agora, 2020, né, só o meu setor lá, que eu trabalho com a segurança pública, nós já realizamos já a análise, né, um controle simultâneo, um acompanhamento simultâneo de editais de licitações. A licitação estava acontecendo, nós estamos ali de forma concomitante, ali atuando em cima, né, daquele edital de licitação, de pregão eletrônico e várias outras modalidades de licitação. O tribunal trabalha de forma preventiva também, como emitindo alertas. Nesse caso do edital de licitação, se nós identificarmos alguma coisa que está indo contra a legislação, contra a lei, né, contra as normas contábeis ou as normas de licitações e contratos, né, principalmente quando falando de licitação, nós podemos suspender uma licitação. Nós podemos emitir uma medida cautelar, solicitar uma medida cautelar. E se o conselheiro julgar que esse é correto, ele pode acatar o nosso pedido. O Tribunal de Contas emite alertas. Ele emite alertas. É um exemplo. Imagina que você tem um município X, que nesse município ele está chegando no seu limite de gasto com o pessoal, limite prudencial. E o Tribunal de Contas ele emite um alerta para aquele gestor informando: olha, o seu município está se aproximando do limite prudencial de gasto com o pessoal. E o tribunal, por fim, ele pune. Como eu falei aqui no começo, que o tribunal aparece um pai, uma mãe, que ele orienta o filho, depois ele previne com algumas ações preventivas e, por fim, ele pune, né, que são aplicações sem sanções legais aos gestores, né, como multa, glosas e outros. Muitas vezes entendemos também que a punição tem um caráter pedagógico. Né? Então, baseado nisso que eu falei, o que a gente observa? O Tribunal de Contas ele é responsável, né, por fiscalizar a conta de mais de 600 jurisdicionados. Se você pegar todas as entidades do Estado de Mato Grosso e dos 141 municípios do nosso Estado, Secretarias Municipais de Saúde, de Educação, de Segurança, de Meio Ambiente, de Transporte, Saneamento Básico, são mais de 600. Anualmente dá mais de 40 bilhões de reais. No ano passado, em 2018, foram emitidas 43 medidas cautelares, mais de 700 alertas aos gestores para correções de erros. Foram determinados que os gestores devolvessem aos cofres públicos mais de 71 milhões de reais. Multas, mais de 26 milhões de reais foram aplicadas de multas. Então, o Tribunal de Contas, para chegar nessa questão, você percebe que aqui existem as três opções, né? As três formas de atuação. Tem a questão orientativa, a questão preventiva e a questão punitiva. Em 2018, o Tribunal realizou uma grande mudança na sua parte técnica operacional. De que maneira? Até 31 de julho de 2018, o Tribunal de Contas trabalhava com as suas secretarias de forma generalista. O que é isso? Eu trabalhava num setor, vou dar um exemplo, no meu exemplo aqui, em que eu fazia fiscalizações, auditorias, monitoramentos e inspeções em várias políticas públicas. Ao mesmo tempo que eu fazia uma auditoria na saúde, eu não sou formado em saúde, sou formado em ciências contábeis, terminava aquele trabalho, passava-se um tempo e eu ia fazer uma auditoria em transporte, depois eu fazia uma auditoria na educação, fazia uma auditoria em parceria público-privada, então, ou seja, generalista, você alcançava todas as políticas públicas no mesmo setor. Então, isso acontecia com todas as relatorias do Tribunal de Contas.
Tem os seus prós e tem o seu contra, ok? O contra é que a dificuldade que a equipe de técnica tinha de adquirir conhecimento sobre um determinado assunto era muito grande, porque a partir do tempo que você chegasse, mas eu nunca estudei meio ambiente, por exemplo, eu fui fazer um monitoramento em meio ambiente, me deram um código florestal dessa grossura para estudar, e começar a ler, entender. Quando eu comecei a pensar que eu estava começando a entender alguma coisa, ó, sai do meio ambiente, vai para a saúde. Lógico, e depois de 10, 15, 20 anos me fazendo com isso, você tem um bom conhecimento de todas as políticas públicas, mas em 2018 isso mudou. Então, o tribunal agora é especialista, as SESEX, as Secretarias de Controle, são especialistas. Então, hoje eu trabalho numa secretaria que ela é responsável pela fiscalização de educação e segurança. Eu, particularmente, eu trabalho com a segurança pública do Estado, eu e mais alguns colegas auditores. Então, essa fiscalização, né, o modelo de fiscalização ela mudou, né? O foco na relevância, materialidade e no risco. Beleza? Então, vamos avançar um pouquinho aqui, por causa do nosso tempo. Nós temos alguns instrumentos de fiscalização, né? São os levantamentos, auditorias, monitoramentos, acompanhamento das contas. Nós temos as inspeções, nós temos os termos de ajustamento de gestão, medidas cautelares, né? Se tiver algum risco ao dano ao erário, e algumas auditorias especiais para detectar fraudes. Então, são os instrumentos que nós utilizamos no nosso dia a dia para que nós possamos alcançar, né, o objetivo do tribunal, que é fiscalizar e controlar a gestão dos recursos públicos. O que é verificado, Marcelo, nessas contas? O que vocês veem? Né? Qual é a base disso? O que vocês utilizam? Eu não tenho como descrever todos os princípios, né, que nós utilizamos aqui, né, mas eu destaquei 3, que é o princípio da legalidade, que todos conhecem, que o gestor ele tem que atuar de acordo com a lei, conforme a lei. Tem o princípio da legitimidade, né, que as pessoas muitas vezes confundem o legítimo do legal, né, existe uma certa confusão. Eu vou tentar dar um exemplo bem legal aqui, que eu sempre falo com os alunos lá do TCE estudantil, que é o seguinte: imagina que você lá na sua universidade, ou na sua escola, no seu hospital, vai comprar, um exemplo de escola aqui, vou comprar cadeira. Comprar cadeira para a escola. Aí o gestor vai lá, cumpre toda a lei 8666 de 93, tudo certinho, licitação em contrato administrativo, faz tudo o script certinho lá da 8666, cumpriu todos os requisitos legais, beleza, só que quando ele vai comprar uma cadeira, ele paga R$5.000 numa cadeira. Aí o gestor fala assim: poxa, mas eu comprei a 8666, tá tudo certinho ali, mas aí eu te pergunto, é legítimo pagar R$5.000 numa cadeira para um estudante sentar? Né? Então, aí você pode até falar assim: poxa, Marcelo, tudo bem, mas vamos levar para um atual? É legítimo pagar R$100.000 num respirador? É legítimo pagar R$200.000 num respirador? É um assunto complicado, não é tão simples assim para você analisar. Né? Então, para você ver, em condições normais, né, eu dei exemplo de cadeira, né, mas a questão da Covid, que eu tenho certeza que alguém deve perguntar daqui a pouco aí, nós vivemos uma situação atípica, né? Uma questão de pandemia. Mas, mesmo assim, tudo isso tem que ser analisado e avaliado. A questão da eficiência, né? Outro princípio que nós utilizamos é a questão da eficiência. É você usar com competência o recurso público. Imagina você ter um recurso para construir um hospital, o governo federal manda aqui para o Estado um recurso, vamos dizer assim, 10 milhões para construir um hospital, e o gestor constrói esse hospital com 10 milhões em um ano, no prazo previsto. Ele foi eficaz. E eficiência? Eficiência é você construir o mesmo hospital com menos tempo, com menos recurso, sem prejudicar a qualidade. Isso é eficiência. Você usar menos recurso financeiro, menos tempo, você foi eficiente com relação ao tempo e você não prejudica a qualidade. Não adianta ser a primeira chuva que der, cair tudo, desabar, que isso não é eficiência. Ok? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Com relação às punições, Marcelo, as pessoas perguntam muito sobre isso. Como que o mau gestor é punido? O que o Tribunal de Contas faz para punir essas pessoas? Né? Então, vamos lá. O gestor ele tem, né, ele recebe a aplicação de uma multa de até 100% do valor que foi do dano que ele provocou ao Estado ou ao município, né, e por infração à legislação. Ele pode ser condenado a restituir o débito com dinheiro próprio,
tá, pessoal? Não é dinheiro da própria prefeitura, não, viu? Uma certa vez um prefeito, não vou dizer onde foi, ele foi multado, né? O tribunal ordenou que ele devolvesse o dinheiro, né, com dinheiro próprio, e depois descobriram que ele, com o recurso da prefeitura, ele pagou o recurso que ele deveria devolver. A pessoa pode ser inabilitada a exercer o cargo público por de 5 a 8 anos, né? Ele pode se tornar inelegível, ele pode ser instaurado a ações civis e penais com relação a esse gestor, esse mau gestor, né? Pode ser declarado idoneidade, suspensão temporária, ele pode ser impedido de participar de outros contratos com a administração pública, ele pode ser decretado indisponibilidade de bens da pessoa condenada. São vários tipos de condenações, de punições, né, que esses maus gestores podem receber, né? E o pior de todos aqui com relação aos municípios é o Tribunal de Contas pode indicar ao governador que seja decretada uma intervenção no município, em caso de descumprimento de regras constitucionais. Outra pergunta que é muito feita para nós aqui no Tribunal de Contas: Marcelo, o Tribunal de Contas pode prender se você identificar um mau gestor, se você identificar que está havendo desvio de recurso público, o Tribunal de Contas tem esse poder? Né? Eu já te respondo que não, o Tribunal de Contas não pode prender, não tem competência para isso, né? O máximo que o Tribunal de Contas pode fazer é encaminhar um processo, né, junto ao Ministério Público Estadual, para que o próprio Ministério Público possa, aí sim, né, ele é a instituição pública responsável para isso, para abrir as ações penais e civis cabíveis. Se um auditor identificar, né, crimes no âmbito penal e civil, o Tribunal de Contas, o auditor informa ao conselheiro, o conselheiro ele solicita que o Tribunal de Contas informe ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa tomar as suas medidas cabíveis. Vamos falar um pouquinho sobre a composição do Tribunal de Contas, como é que ele é composto, né? Então, o tribunal é composto por quadro de conselheiros substitutos, procuradores do Ministério Público de Contas e o corpo técnico. Como que é feito essa composição? Como que acontece isso? Então, os conselheiros são indicados pelo governador e pela Assembleia Legislativa. A função deles é relatar, decidir e julgar as contas públicas. Os conselheiros substitutos, como o nome diz, eles substituem os conselheiros, né? Eles eles tomam posse nesse cargo por meio de concurso público, é diferente dos conselheiros titulares que são indicados. Eles têm a mesma função dos conselheiros titulares, eles relatam também, decidem e julgam as contas públicas. Existe também, fazem parte do Tribunal de Contas, os procuradores do Ministério Público de Contas, que é um órgão junto ao TCE, né, que eles também entram nessa instituição por meio de concurso público e se manifestam por meio de pareceres, analisando se todos os procedimentos e processos que estão com relação à auditoria, né, as fiscalizações e inspeções estão de acordo com as normas, né, vigentes no país. E o corpo técnico, né, ao qual eu faço parte, né, os auditores, os técnicos, os analistas, né, os auxiliares de controle externo, né, que nós entramos por meio de concurso público e nós produzimos os relatórios. Então, nós produzimos os relatórios, enviamos ao nosso conselheiro relator, o relator envia o MPC avalia se está tudo ok de acordo com as normas e com as leis, faz as verificações cabíveis, não somente isso, mas faz outros tipos de verificações, volta para o conselheiro, está tudo ok, tudo certinho, prossegue para o julgamento. Vamos lá. O TCL é formado pelo Tribunal Pleno, né? Tribunal pelo plenário virtual e pela Câmara de Julgamento. Então, no Tribunal Pleno, né, é um plenário de deliberações onde são julgadas as contas anuais dos chefes de poderes, né? Executivo, judiciário e, no caso, do legislativo, né? No caso do plenário virtual, o julgamento é feito por meio eletrônico, e nessa época agora de pandemia, o tribunal já trabalhava com esse plenário virtual já desde 2016. Mas agora, com a questão da pandemia, isso aí, né, graças a Deus que nós já tínhamos essa ferramenta, em 2016 para cá. Então, foi um grande avanço, né, de 2016 para cá, e graças a Deus que nós já tínhamos essa ferramenta.
com relação ao julgamento por meio eletrônico, né, das aposentadorias, das pensões, reformas e assim vai. E a Câmara de Julgamento, que analisa as câmaras anuais das câmaras, secretarias municipais, fundos de previdência. Então, vamos lá. Plenário virtual, falar um pouquinho sobre ele, né? Eu quero só salientar que essa foto aqui, ela ela demonstra mais ou menos como que é feito a pauta, né? Como que é feito o julgamento e a votação, né? Aqui tem o nome do processo, né? Aqui tem os conselheiros, o conselheiro relator, o voto de cada um, se é sim, se concorda, se não concorda, né? E por meio desse instrumento, dessa ferramenta, né, o Tribunal de Contas, né, vem realizando, né, centenas de processos de modo virtual. E nós estamos chegando aqui na parte final do nosso slide, da nossa conversa, nessa primeira parte, que eu quero falar um assunto muito importante, que fala a respeito da existência de outros tipos de controles. O que eu falei até aqui, pessoal, tem a ver com o controle externo. Tem a ver com essa ação do Tribunal de Contas de forma externa junto aos outros órgãos. Eu quero demonstrar para vocês que existem outros tipos de controle, né? Então, eu mostrei para você aqui, ó, controle externo, né? O Tribunal de Contas, Assembleia e Câmaras, né? Lembra que eu falei que a função típica do Legislativo é julgar, né? Controle externo. Existe o controle interno, né? De cada órgão, de cada poder, e existe o controle social, exercido pela sociedade, lógico, né? Então, eu e você, como cidadãos, nós estamos aqui. Você, meu amigo que está me ouvindo, o curso de Ciências Contábeis da Univag, você como contador, você está aqui. Como cidadão, como contador. Eu, Marcelo, como cidadão, estou aqui. Eu estou aqui e aqui, né? Mas qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo agora, o controle social, isso aqui é uma arma poderosíssima nas nossas mãos. É que o brasileiro ainda não despertou para isso aqui. O brasileiro ainda não tem noção do poder que esse controle social pode realizar em nosso município, em nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Nós não temos uma noção disso. O controle social ele é realizado pelo cidadão como exercício de uma garantia constituída para fiscalizar. Eu e você, nós temos um direito e nós temos, ao mesmo tempo, um direito e um dever de fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos que são públicos. Lembra lá no começo que eu falei que o res pública, coisa pública? Esse recurso não é do prefeito. Esse recurso não é do governador. O recurso não é do presidente. O recurso é nosso. É proveniente dos meus impostos, dos meus tributos, dos seus tributos. E é muito dinheiro. Então, quando eu e você conseguimos entender o que é isso aqui, as coisas vão mudar. Olha só. Controle externo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso e TCE Mato Grosso. Controle interno. Auditorias internas, no caso aqui, ó, a CGE, no nosso caso aqui, né, Controladoria Geral do Estado, as auditorias internas dos órgãos de administração indireta e o controle interno dos órgãos. Onde está a sociedade? Aqui em cima. Controle social. A mídia, você como cidadão. O controle social na gestão pública. Interessante que, como eu falei para vocês aqui no começo, que um dos pilares do nosso trabalho, nós nos baseamos na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E a LRF, ela exerce esse controle sobre a gestão pública. E a própria LRF, ela já determina que haja transparência e publicização das contas públicas, que haja um acompanhamento e uma fiscalização das ações dos gestores públicos. A própria LRF já declara que haja uma discussão e uma deliberação pública sobre a alocação de recursos, poder da sociedade de participar da elaboração. Aí eu te pergunto, né, nós temos participado disso? Muitas vezes nós temos dificuldades para participar das reuniões dos condomínios onde que te mora.
né? Talvez você mora num apartamento, você mora num condomínio de casas, não importa. Às vezes reunião de pais e alunos, do lado dos professores te chamam, muitas vezes os pais não vão. É assunto de interesse deles, dos seus filhos. Então, muitas vezes não participamos de assuntos do nosso dia a dia, que é interesse nosso, ainda mais, muitas vezes, nossa cidade, nosso estado. E muitas vezes é essa que nós queremos chamar a atenção. Esse é um dos pilares que a gente quer chamar a atenção de vocês. Você quer saber se está tendo transparência fiscal e se há um controle social da gestão pública? Tem que haver isso aqui, ó. Quando as coisas são escondidas, que ó, discussão com a sociedade. Já viu aquela lei que a pessoa quer passar por debaixo dos panos, assim, nos bastidores, no apagar das luzes? Não tem discussão com a sociedade, né? As pessoas, quando querem dificultar, ó, disponibilizam em linguagem não acessível. Tem que ter acessibilidade de linguagem. O cidadão tem que entender o que está escrito ali. Isso é muito importante, pessoal. E nós estamos chegando aqui no próximo final. Eu quero chamar a sua atenção para uma ferramenta importantíssima que nós temos, né? E aí uma pergunta que nós fazemos aqui. Você sabe buscar as informações sobre a gestão da sua cidade? Você sabe buscar essas informações? Sabe onde buscar? Se você não sabe, eu quero te dar uma dica, né? No próprio site do TCE tem uma ferramenta importantíssima, né? O radar de controle público. Você consigo colocar aqui. O Fabrício está na escuta aí? Meu amigo Fabrício. Aqui, Marcelão. Vamos lá, meu irmão. Me ajuda aqui eu vou interromper esse compartilhamento. Sim, vamos lá. Você abre a página no seu navegador e compartilha novamente com a gente. Sim, vamos lá. Se eu consigo botar aqui o radar. Entrou aí? Apareceu? Ainda não, ainda não. Não? Então, peraí. Abre ele no navegador e depois clique em compartilhar tela ali no Zoom. Foi aí? Não, não, né? Ainda não. Então, peraí. É o que eu falo. No treino vai dar tudo certo. Chega no... Peraí, pessoal. Tem um pouquinho de paciência com a gente aí. Vamos lá. Peraí. Vamos ver aqui agora. Foi? Ainda não. Tá faltando compartilhar ele aqui no Zoom, nesse botãozinho verde do Zoom aqui, ó. Peraí, compartilhar a tela. peraí. Deixa eu ver aqui. Na parte de baixo, isso. Aí, agora seleciona... Aqui para mim não está aparecendo. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Vamos ver. Eu acho que vai. Foi? Agora sim. Foi, vamos lá. Aí, certinho. 10-0 pro Zoom aqui. Vamos lá, pessoal. Olha só, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, ó. Vamos lá, vamos lá. Opa, vamos lá. Abriu e apareceu, Fabrício? Tá vendo aí, né? Vocês estão assistindo? Certinho. Né? Tá na página inicial do radar. Isso, vamos lá. Pessoal, rapidinho, para a gente poder não perder muito tempo aqui. Essa ferramenta é importantíssima para o controle social, beleza? É o radar de controle público, né? Daqui a pouquinho, quando vocês perguntarem aqui, a gente pode até passar para vocês aí o link para vocês terem acesso a ele. Nesse radar de controle público, você tem acesso a algumas informações, algumas políticas públicas bem interessantes. Né? Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos entrar aqui na radar educação, né? Você entra aqui no educação, né? E você começa a ter acesso a informações interessantes a respeito, né, da educação do nosso estado, né, com relação às escolas particulares, municipais, estaduais, federais, né, do ensino médio, ensino básico, na verdade, né, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, vamos imaginar o seguinte, eu quero saber quanto que foi gasto com alimentação escolar, né, aí você vem aqui, você pode escolher, você abre aqui no site, né, e você tem acesso aqui, gasto que foi, gasto anual em 2018, né, foi 129 milhões de reais, foi um gasto com alimentação escolar no estado de Mato Grosso. Aí você pode separar por região, você vem aqui, Araguaia, Médio Norte, Sul, né? Ou você pode também separar por município. Vou dar um exemplo aqui, tá? Qualquer um aqui, Cuiabá. Pronto, ó.
Quanto que foi gasto com Cuiabá em 2018 com alimentação escolar? 21 milhões de reais. Né? Aí você começa a descer, tem vários tipos de informações, aí você tem vários tipos de filtros que você pode buscar aqui, que você pode, né, ter uma noção. Vamos voltar aqui na educação novamente. Quero saber quanto que foi o IDEB, essa aqui é interessante também. A minha esposa é professora, eu mostrei isso para ela hoje, ela ficou doida de ver isso aqui. Ó, IDEB, né? Aqui, ó. O verdinho alcançou a meta do IDEB 2017. Né? O vermelhinho não alcançou. Então, tem os estados todinho aqui, ó. Mato Grosso. Ó. Mato Grosso alcançou. A meta projetada do Mato Grosso era uma nota de 4,4, ele alcançou 4,7. Não, mas eu quero saber por região centro-oeste, assim vai. Eu quero saber por município. Eu quero saber a minha escola que meu filho estuda. Você pode clicar aqui, né? Unidade por ensino, você pode identificar se a sua escola, a escola que seu filho estuda, né, ele alcançou a nota, a meta projetada pelo IDEB. Isso aqui é um exemplo só, tá, pessoal? Então, essa ferramenta do radar, ela é fantástica. Covid, olha só, não sei se o pessoal vai perguntar sobre Covid aqui, ó, mas as informações são atualizadas, né, aqui, ó, dia 9/9, hoje, às 4h, né, fonte dos dados, Ministério da Saúde, DataSUS, Secretaria Estadual, né, de Saúde do Mato Grosso. Então, você pode ter noção, em tempo real aqui, ó, tempo real não, é atualizado aqui desde as 4h, né, você tem a noção de vamos lá, quantos casos tem de Covid, ok? Aqui no caso Cuiabá, tá tremendo aqui, vamos lá. Aqui, ó, tempo atual, ó, no mundo todo, ó, quantos Covid tem no mundo todo, né, nos países. Aí você vê aqui, ó, o que foi gasto, quais foram as fiscalizações que foram feitas. Então, o Tribunal de Contas, utilizando essa ferramenta, né, a ferramenta de transparência. E interessante que ela apresenta isso em várias políticas públicas. Né? Nós estamos, né, no meu setor, nós estamos produzindo que é com relação à segurança pública. Assim vai, tem obras com relação a contratações, né, compras públicas. Eu quero saber quanto que o Estado gastou, né, vamos dizer, aqui, ó, uma curiosidade que eu até hoje mostrei para o meu filho isso aqui hoje. Um exemplo aqui, ó. Aí você consegue fazer filtros, beleza? Então, é uma ferramenta fantástica, né, para quem conhece e para você que não conhece ainda, vale a pena você entender um pouquinho como funciona. Isso serve de controle social, beleza? Então, vamos ver aqui, vou voltar minha palestra. Opa, peraí. Volta para cá. Vou voltar. Então, isso não foi. Vamos ver aqui. Vou descer aqui de novo. Vamos compartilhar de novo ela. Tava travado lá no navegador, Marcelo. Tá travado? Vamos volta lá no compartilhar tela e seleciona o PowerPoint. Aí, vamos lá. Foi? Ok. Foi, né? Vamos lá. Pessoal, então, né, apresentei rapidamente aqui o radar de controle público, uma ferramenta importantíssima. Daqui a pouquinho, na nossa conversa, a gente pode passar direitinho o chat para vocês, qual que é o site, né, o link para você poder acessar e ter acesso e verificar as informações. Né, as nossas redes sociais, né, o TSE Mato Grosso, no Facebook, Instagram e Twitter, beleza? E o que o tribunal tem feito para combater a corrupção? O que nós temos feito? Né, como nós falamos aqui desde o começo, nós temos realizado auditorias, né, nós temos realizado auditorias na merenda escolar, na questão de compra de medicamento, na área de saúde, na área de segurança pública, né? São diversas áreas que o tribunal tem feito auditorias, tem feito excelentes trabalhos, tem feito excelentes resultados, né? Nós temos suspendido licitações quando identificamos alguma fraude, alguma verificação de erro, né? E o tribunal tem desenvolvido sistemas para evitar, identificar e combater, né, essas fraudes e desvios. Uma ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês, essa ferramenta do radar, né, do controle das contas públicas. E quando você não participa, quando eu e você, nós não participamos, nós não fazemos a nossa parte com relação
a corrupção, né? Eu quero abrir um parênteses aqui para o pessoal da área de contabilidade, né? E aqueles que estão nos ouvindo também. Na verdade, se enquadra para todos, né? Quando eu não participo, quando né, eu não cumpro o meu papel como cidadão, né? Aí eu botei a figurinha dos macaquinhos ali, né? Eu não vi nada, eu não ouvi nada, eu não sei de nada. Quando a nossa postura é essa, nós estamos favorecendo para a corrupção. Eu gosto de dizer que a corrupção, ela independe de valores. Se você se corrompe por causa de 100 mil, 200, 1 milhão de reais ou R$ 1, o princípio é o mesmo. Não importa o valor que você se corrompeu, né? Aí quando a gente vai falar com o pessoal do ensino médio, né, das escolas, a gente vai falar com eles, nós falamos a respeito da questão seguinte. A gente fala, pergunta assim, quem já colou aqui? Ixi, rapaz, quase todo mundo levanta a mão. Então, é só questão de corrupção. Furar fila, pegar vaga de idoso no shopping, né? Desrespeitar as leis mais simples do nosso dia a dia, querendo ou não, isso é uma ação, um gesto de corrupção aqui. A gente não aceita isso. Mas, na verdade, esse é o gene, né? Então, quando eu e você, nós, né, fingimos que não vemos nada, que não ouvimos nada, ou que não sabemos de nada, não falamos nada, nós estamos favorecendo essa infeliz postura que existe no nosso país. Hoje mesmo na televisão, todo dia tem algo diferente sobre o Rio de Janeiro, né? Hoje mesmo apareceu lá a questão lá do pessoal da Ficomércio, assim vai. Então, ou seja, graças a Deus que as pessoas estão delatando. Eu gosto de falar que a questão da Lava Jato ela surgiu porque alguém teve coragem de denunciar e falar. Então, se eu continuo fazendo sempre as mesmas coisas e eu esperar resultado diferente, isso é insanidade. Eu continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, isso é insanidade. Já falou um homem, né, uma referência aí, um cientista famoso, Albert Einstein. Então, eu espero que esse breve conversa que nós tivemos aqui, nós vamos continuar daqui a pouquinho, né, o nosso debate, que a gente possa ter lançado uma pequena semente no seu coração, no seu entendimento, a respeito da importância que você tem como cidadão, acima de tudo, né? Eu estou falando especificamente para um público, né, que é da Universidade de Várzea Grande, pessoal dos alunos do curso de Ciências Contábeis, mas eu tenho certeza que tem outras pessoas nos ouvindo aqui, né? Independente da sua profissão, independente do seu curso de formação, independente do seu estado, onde você trabalha. A nossa intenção aqui, a intenção da doutora Cacira, do Tribunal de Contas, há muitos anos, é lançar essa semente para que você entenda qual é o seu papel, que você tenha consciência de cidadania a respeito da sua função. O Tribunal de Contas ele faz a parte dele, só que é muita coisa para a gente fiscalizar. A gente não consegue alcançar tudo ao mesmo tempo. Então, nós precisamos da ajuda do cidadão, para que ele venha denunciar, para que ele venha falar, para que ele venha abrir, né, contar o que está acontecendo para que a gente possa atuar. Tá bom? Doutora Cacira, obrigado, viu? Oi, Marcelo. Oi. Olá, encerra para mim a... Isso. Olá, estão me ouvindo? Sim, sim. Ótimo. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando até agora, aqui na rede social, no chat. Nós chegamos a ter 74 pessoas dialogando, interagindo, assistindo nesse momento a live. São pessoas não só de Cuiabá, mas essa rede social nos dá essa possibilidade. Hoje nós temos 13 municípios, né? Cuiabá, Várzea Grande, e mais 11 outros municípios de Mato Grosso. Então, é um prazer imenso e agradeço a vocês que estiveram com a gente até agora. Nós tivemos uma pergunta, e nós vamos passar para você, Marcelo, sobre a contabilidade pública. Especificamente, a pessoa pergunta qual é a relação entre a unidade orçamentária e a unidade executora. Você podia responder? Eu não sei em relação a quê, mas eu penso que é em relação à execução do orçamento, prestação de contas. Qual a diferença entre unidade orçamentária e executora? O senhor quer ajudar também, professor Maurício? Por gentileza, fique à vontade. Com vocês. Professor Maurício?
Vamos lá. Se a gente pensa no orçamento público, vamos trabalhar no aspecto do orçamento geral do Estado de Mato Grosso, né? Então, o orçamento geral do Estado de Mato Grosso é composto por entidades que compõem a administração direta e indireta, né? Então, tem órgãos do Poder Executivo, autarquias, fundações, e aí, quando a gente fala de unidade orçamentária, é aquela unidade que tem uma fatia do orçamento. E quando ela é unidade executora, ela executa essa parcela do orçamento. Então, faz empenhos, liquidações, pagamentos, né? Realiza licitações, porque o orçamento, quando aprovado, ele depois é separado por cotas orçamentárias para cada ente desse. Então, essas unidades são unidades orçamentárias e unidades executoras do orçamento. Não sei se o Marcelo quer complementar. Perfeito, professor. Não posso discordar do senhor nunca. Nós temos uma pergunta aqui sobre qual a posição do Tribunal de Contas frente ao enfrentamento da crise ambiental que o Mato Grosso está passando, principalmente em relação a essas queimadas, o Pantanal, nos arredores da cidade, se há alguma ação do Tribunal de Contas, e nós não podemos colar o link porque o YouTube não permite, mas se entrar no nosso site, na aba Notícias, vocês vão perceber que tem uma matéria onde o Ministério Público de Contas já recomendou que haverá um plano de prevenção e combate a queimadas para todos os gestores do estado de Mato Grosso. A proposta é a emissão de uma nota recomendatória aos gestores do estado e dos municípios com o objetivo de adotar medidas de prevenção e combate. Isso foi enunciado agora, na última terça-feira, na 14ª sessão plenária virtual. Quem tiver mais interesse, então, é só entrar no nosso site, nas notícias, e acessar e acompanhar pelo nosso site. Deve estar voltando agora na próxima sessão de julgamento essa nota recomendatória. Também, nós tivemos aqui uma outra pergunta. Como tem sido, Marcelo, a atuação do TCE em relação ao tratamento dos gastos da Covid? Você quer falar alguma coisa? Então, talvez não estava ouvindo aí, né? Nós apresentamos agora há pouco aqui na nossa apresentação, nossos slides, né? Tive a oportunidade de apresentar aí a questão do radar controle Covid, né? E a pessoa que fez a pergunta, se ela entrar no site lá, né, ali vai ter pormenorizado todas as ações que o tribunal fez, as ações fiscalizatórias, quantos processos foram fiscalizados, o valor que foi, houve a questão do empenho, houve a questão de suspensões, né, se não me engano foram mais de 1.100 processos licitatórios que foi feito nesse período, né, e houve processos que realmente foram identificados de fraudes e foram suspensas, medidas cautelares foram tomadas. Então, ou seja, essa ferramenta que a gente apresentou para vocês agora há pouco, ela vai poder, em tempo real, né, porque agora está uma informação, daqui amanhã já é outra informação, ela vai acrescentando, vai mudando, né? Então, assim, como eu trabalho na SESEX de segurança, né, eu mexo com polícia, com bombeiro, né, contra o sistema prisional, mas eu busquei informação interessante essa questão do Covid, porque eu sabia que ia surgir essa ação, né, essa questão. Então, quando você entrar no controle do radar, né, de controle público do TCE, você vai entrar na aba ali, Radar Covid, e vai apresentar tudo que fala a respeito das ações que o tribunal tem feito com relação ao Covid-19, em tempo real. Inclusive, essa matéria tem sido uma de grande discussão em nível nacional nas nossas redes do Tribunal de Contas do Brasil de controle externo, porque, como se vocês sabem, nós temos uma certa limitação de fiscalização, principalmente no que tange à origem dos recursos, quando o recurso é federal, quando o recurso é verificado por TCU e quando é do Tribunal de Contas do Estado. Então, já há uma grande discussão para favorecer e facilitar o acompanhamento em loco, né, pelo Tribunal de Contas, mas isso ainda não está pacífico. Entretanto, nós já temos tomado uma série de medidas de acompanhamento para e passo, principalmente de como esse dinheiro é gasto. O que o Marcelo disse é que essas aquisições estão sendo lançadas, sim, e pelo Aplique, Sistema Informatizado de Auditoria Pública de Contas, e eles vão diretamente para esse radar, que você pode fazer o filtro e encontrar, portanto, o gasto, e aí mais detalhes sobre o que foi
adquirida e a prestação de contas vai estar, obviamente, anexado junto no final desse ano com a prestação de contas em separado, conforme a primeira normatização do Tribunal de Contas, vai ser feita uma conta separado dos gastos da Covid para favorecer esse acompanhamento específico dos recursos passados nessa época que nós tivemos o que nós chamamos de orçamento de guerra, com flexibilização da LRF e também de alguns pontos da 866, que é a lei da licitação. Bom, também eu encontrei aqui uma outra pergunta sobre os Tribunal de Contas, especificamente de uma dúvida relacionada à composição do Tribunal de Contas e também a uma dúvida que sempre surge quando nós estamos diante de uma série de acontecimentos que acontecem em todos os níveis que nós temos no Brasil, que é a apuração de todos os fatos correspondentes a todas as instituições. Antes de começar, essa pergunta é muito oportuna, porque as instituições públicas elas são perenes. Elas são feitas de homens, mas elas são superior a todos nós. E todos os fatos que estão acontecendo, como o professor Maurício dizia antes de começar, elas estão sendo colocadas, como o Marcelo disse, à luz das informações públicas. Já diziam antigamente, um filósofo do outro século, que a melhor inseticida para qualquer ato de corrupção na área pública é a informação, é lançar luz, é transparência. Então, se nós temos agora alguma outra ideia de como devia ser feito o funcionamento do Estado, a composição do Tribunal de Contas, a indicação dos conselheiros, ou quem sabe, uma melhor ou outra composição de outros órgãos e colegiados do Estado Democrático de Direito do Brasil, a hora de começar é nas escolhas dos nossos representantes. É ali, nesse momento, que nós passamos uma procuração para que essas pessoas, em nosso nome, façam alteração na Constituição Federal. Altere a maneira de se configurar as instituições democráticas que hoje são responsáveis pela República Brasileira. E que, se a gente também não está de acordo, que nós consigamos nos manifestar de forma adequada nos espaços que nós temos para manifestar, onde nós quase nem sempre estamos, onde é as assembleias, as audiências públicas, as consultas públicas e todas as demais leis que ficam ao nosso dispor, inclusive na Câmara e no Congresso, esperando a manifestação minha, de sua, de todos os brasileiros, para darmos a nossa opinião sobre a continuidade ou não de PECs, que são projetos de emenda constitucionais, de uma série de leis ordinárias e também de projetos que mudam a nossa vida. E aproveitando essa deixa, eu gostaria de perguntar para você. Você tem acompanhado as últimas PECs relacionadas à contabilidade pública, à previdência privada, à mudança agora da administração pública, que vai afetar sobremaneira a vida de todos aqueles que saem da faculdade e almejam estar nessa carreira como a nossa, que é uma carreira pública? Você acompanhou e verificou como vai ter uma mudança substancial naquilo que nós chamamos quem é esse servidor público em cargo comissionado, em cargo efetivo e estável? São questões que nós precisamos abordar. São questões que estão relacionadas à nossa vida. São questões que nós precisamos, enquanto jovens que estão aí, que vão nos suceder, que vocês venham com essa resposta pronta para dialogar, inclusive, com as pessoas que estiverem exercendo o poder nesse momento. Mas tenho a certeza, no espaço Tribunal de Contas, nós temos uma transparência enorme e uma serenidade enquanto técnicos, enquanto pessoas que estamos ali lidando, para apresentar, responder e dialogar com vocês. Porque eu pergunto, professor Maurício, qual é uma instituição pública que por 15 anos tem feito uma abertura para todos os atores da forma como o Tribunal de Contas tem feito, e eu venho fazendo desde 2005? Nós não vivemos um país perfeito e nem instituições perfeitas, mas nós estamos fazendo parte de momentos históricos do Brasil, onde as nossas instituições estão respondendo bravamente, tecnicamente, aos desafios que estão sendo propostos pelo Estado Democrático. Acho que isso é muito importante. Então, quando eu falo hoje em contabilidade pública e controle externo, a gente tem essa certeza que nós estamos ali contabilizando não só o dinheiro,
Nós estamos ali contabilizando o que nós estamos fazendo esforços que tem mudado e entregue para a sociedade algo diferente. E se ninguém está percebendo isso, se o Tribunal de Contas não está conseguindo responder isso, não é só o nosso, o Brasil inteiro, o que eu e você estamos fazendo para mudar então essa realidade? Por onde nós estamos começando? É importante a gente saber para quê e por quê. Porque para mim, para Marcelo, que ralamos ali, damos nosso esforço, a gente tem feito muita coisa boa, tanto que nós temos que mostrar uma serenidade para estar aqui olhando e falando com vocês. Mas isso é um papo para uma outra hora. Daqui a pouco nós temos um Fla-Flu que está chegando ali e nós inadvertidamente colocamos a live perto de um jogo desse. Eu não sou páreo para o Fluminense, muito menos para a torcida maior do Brasil, do Flamengo, em que pese eu não ser torcedora dele, sou corintiana, tá bom? Então vamos lá, que mais uma pergunta? Apareceram mais alguma pergunta para a gente aqui? Então, se eu não conseguir responder, é claro que essas perguntas relativas à Constituição do Tribunal de Contas, eu fui bem clara e taxativa. A gente tem essa composição e essas oportunidades. E as perguntas de hoje, uma vez respondidas, eu preciso dizer para vocês que eu tenho duas informações. Nós tivemos 154 inscritos no nosso, 156 pessoas, 146. Eu estou com um fone de ouvido e não conseguia ouvi-la aqui. E, professor Maurício, fala um número para mim que eu vou mandar um livro para o senhor entregar para essa pessoa. Se ela estiver manifestando, se ela estiver no site agora, ela vai ganhar um livro do Tribunal de Contas. Um número de 1 a 146. Pode falar para mim. Pode ser o número 77. 77, quem é, por gentileza? Eu vou já falar para o senhor quem vai ser a ganhadora, o ganhador do livro. Larissa Somenzi dos Reis. Ela está na live agora? Se ela estiver na live, ela vai ganhar o livro para agora, porque não adianta só inscrever, ela tem que estar dialogando conosco também. Fala outro número, professor, por gentileza. 32. 32. Davi Gomes Barbosa. Você está com a gente aqui no chat, Davi? Está aí no chat, Davi? Vamos ver se ele vai se manifestar. Se ele manifestar, a gente manda para o senhor já um livro sobre as pesquisas que nós temos. Temos várias publicações do Tribunal de Contas, temos CDs sobre aulas maravilhosas que nós temos, gravadas sobre assuntos relacionados à administração pública. O Davi está na live, então vamos mandar para ele, professor. Mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar, Marcelo? Vou devolver para você fazer as suas considerações finais, por favor. Bem, doutora, como a senhora bem disse, né, a importância de nós entendermos qual é o papel de cada um, né? Nós tentamos nessa noite passar aqui para os nossos ouvintes, né, e para aqueles que estavam nos visualizando aí também, o papel do Tribunal de Contas como órgão, como instituição pública, né, de controle externo. E nós tentamos também passar a importância do papel de cada um como contador, como cidadão, né, como servidor público ou não, para que nós possamos ter essa consciência que nós temos uma missão a cumprir, né, independente onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, e que se nós pudermos, né, efetivamente cumprir esse papel, né, diante da sociedade, eu acredito, né, nesse papel de controle social, de fiscalizar, de entendermos que, como eu falei aqui várias vezes, esse recurso não é do gestor, esse recurso não é do prefeito, esse recurso não é do governador, nem tampouco do presidente, esse recurso é nosso, são os nossos tributos, né, e é muito tributo que sai, né, a carga tributária é elevadíssima, né, e o mínimo que nós poderíamos ter, ou deveríamos ter, é uma contraprestação, né, à altura do que é arrecadado, que é retirado dos nossos salários, dos nossos bens. Então, que eu e você, nós possamos entender qual é a nossa missão, qual é o nosso papel, e dentro das normas, dentro das leis, cobrar, né, nós temos um dever e um direito, né, de cobrar, de ser fiscalizador, e se isso acontecer de fato, né, eu acredito que nós podemos mudar esse jogo, mudar esse quadro,
né? O quadro que nós vemos hoje é um quadro um pouco triste, desanimador, mas nós não podemos perder as esperanças, né? Nós devemos continuar semeando, lançando as sementes, para que a gente possa acreditar que possa acontecer, né, uma mudança em nosso país, uma mudança de rumo, uma mudança de direção, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento do cidadão, para que a gente possa ter um país melhor. Talvez eu não sei se eu vou conseguir viver isso, mas eu espero que os meus filhos e os meus netos possam viver essa realidade que nós tanto sonhamos hoje. Okay? Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, doutora, pelo convite, pela confiança, né? Quero agradecer ao professor Maurício, eu não o conhecia, é um prazer conhecê-lo, né? Quero parabenizar a todos que participaram desse nosso encontro e que nós estamos à disposição no Tribunal de Contas, né, para poder ouvi-los e poder, dentro das nossas condições e necessidade, atender todas as demandas necessárias e possíveis. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Marcelo. Professor Maurício, para suas considerações finais, por favor. Está saindo? Tá. Sim. Bom, Marcelo, muito obrigado pela live de hoje. Gostei muito quando você trouxe esse aspecto, né, dos órgãos de controle externo, principalmente. Não é que os órgãos de controle externo não se preocupam mais na questão, vamos dizer assim, burocrática, verificar se a licitação foi feita de forma adequada, o empenho, o pagamento, mas principalmente, né, qual o objeto daquela aquisição, né? De fato atender à finalidade pública, porque não adianta eu ter uma licitação linda, maravilhosa, né, cheia de todos os predicados possíveis, e chega lá, comprou equipamento que ele não está funcionando, não está atendendo a sociedade, né? Então, esse aspecto do TCE, que já tem há muito tempo, né, esse olhar, né, principalmente para a questão finalística, né? Se de fato aquele recurso foi bem aplicado e está atendendo a sociedade. Outra questão que é muito importante, algo que você trouxe, serve, né, para os alunos terem uma visão. Quero ser um auditor. Vai estudar para o resto da vida, né? Vai ter que se cercar de outras áreas de formação, legislação, direito, administração. Às vezes se depara com uma auditoria de uma área que nunca veredou, então vai ter que estudar, vai ter que aprender, e esse é o papel, de fato, né, da gente enquanto profissional, né? Constantemente está em formação. E no final da sua apresentação, reforça a questão do controle social, né? Kant já dizia, né? O ser humano é um ser político. Então, muitas vezes, a gente fica meio avesso a questões políticas porque não gosta de politicagem, mas política faz parte do dia a dia. E para o profissional contador, os futuros contadores que nos assistem, isso é mais evidente ainda, porque você tem o conhecimento, tem a formação, você sabe interpretar um instrumento, interpretar um balanço. Então, se não participar de forma efetiva, vai ser aquele macaquinho que está com a mão no olho, né? E aí depois não pode reclamar do que vier a acontecer. Então, parabenizo, né, o TCE mais uma vez por essa iniciativa. A doutora Caceira também foi muito feliz, né? Eu vi que tinha muitas questões em relação, né, à composição do Tribunal de Contas, mas voltamos na questão da escolha dos nossos governantes. Temos instâncias para isso. A gente não pode pegar e ficar jogando pedra numa instituição, né? Uma instituição que está aí, a gente tem que respeitar enquanto órgão de controle. Imagina o volume de recursos que poderia ter sido mal empregado se a gente não tivesse, né, um órgão como o Tribunal de Contas. Então, a gente também não pode utilizar isso como justificativa para querer acabar com uma instituição. E aí temos os caminhos para isso, né? Mudar a legislação, escolhendo nossos governantes, e assim a gente consegue mudar, ou pelo menos tentar, mas sempre através de uma participação. Se a gente não participar, isso não vai acontecer, tá bom? Muito obrigado, queria agradecer a todos que ficaram também até o final. Muitos acabam, né, se inscrevendo e depois não vêm participar, então para aqueles que estão aqui participando, né, meu parabéns. Em vez de estar no esquenta aí do Fla-Flu, estão aqui no esquenta do TCE, isso que é importante. É isso aí, professor. Obrigada. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui agora conosco, informando que o certificado será liberado até 7 dias úteis após a participação e chegará no e-mail de vocês uma informação que ele já está pronto para você imprimir.
E eu termino deixando aqui a frase que a gente gosta de dizer, eu sou particularmente muito esperançosa. Seja a mudança que você quer ser no mundo, nós viemos para transformá-lo. Então, vamos começar fazendo a nossa parte, transformando aquilo que nos diz respeito, o que nós conseguimos mudar. E vamos aceitar aquelas que ainda não conseguimos alterar. Mas a todo tempo, muita esperança, muita cidadania e muita consciência cidadã. O Tribunal de Contas agradece a sua participação, agradece mais uma vez ao Marcelo, ao professor e ao Eunivag. Tenhamos todos uma boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite.